Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para um concurso público, para um vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, eu sou do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula, nossa 15ª aula sobre frações, nós vamos conversar para vocês, vamos discutir sobre fração inversa. Vamos lá? Lembrando que na nossa próxima aula, nós vamos conversar para vocês sobre divisão de frações. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Vamos iniciar aqui a discussão sobre fração inversa, conceituando o que vem a ser duas frações inversas. Duas frações são inversas uma da outra se o produto entre elas for igual a 1. Nada melhor do que pegar exemplos e discutir exemplos para a gente dar uma clareada aí nesse conceito. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, a pergunta é a seguinte: 6 nonos é a fração inversa de 9 sextos? Vamos ver? Então, sim, elas são inversas uma da outra. Por quê? Pois 6 nonos vezes o produto. 6 nonos vezes 9 sextos dá 6 vezes 9, 54. 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 54 é igual a 1. Sendo assim, as frações 6 nonos e 9 sextos são inversas uma da outra. 6 nonos é inversa da fração 9 sextos e também a fração 9 sextos é inversa da fração 6 nonos. Vamos analisar mais um exemplo? A pergunta é: 3 quartos é fração inversa de 2 quintos? Bom, para que 3 quartos seja a fração inversa de 2 quintos, qual a condição? Que o produto entre elas for igual a 1. Vamos ver. Então, multiplicamos 3 quartos vezes 2 quintos, o produto é o resultado da multiplicação. 3 quartos vezes 2 quintos, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 5, 20. A fração 6 vinteavos, ela é diferente de 1. Sendo diferente de 1, então a fração 3 quartos não é fração inversa de 2 quintos e vice-versa. Então a resposta, não. A fração 3 quartos não é fração inversa de 2 quintos, pois o produto entre elas, que é o resultado da multiplicação entre elas, dá diferente de 1. Para ser fração inversa uma da outra, o produto deveria dar igual a 1. Mais um exemplo? 1 meio é fração inversa de 2? Vamos analisar. Sim, pois 1 meio vezes 2, 2 nós podemos escrever como sendo 2 sobre 1, sem nenhuma dificuldade, porque 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, o número inteiro 2 pode ser escrito como sendo 2 sobre 1. Multiplicando, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, se o produto, que é o resultado da multiplicação, entre as frações for igual a 1, então 1 meio é a fração inversa de 2 ou 2 sobre 1. Mais um exemplo? 3 quintos é fração inversa de 3 quartos? Vamos ver? Não. A resposta é não. Por quê? Pois 3 quintos multiplicado, o pontinho ali indica uma multiplicação, por 3 quartos, multiplicação de frações, multiplica-se numerador por numerador, 3 vezes 3 é 9, e denominador por denominador, 5 vezes 4 é 20. Então, a resposta da multiplicação das frações que nós estamos avaliando, se elas são inversas uma da outra,
tem como produto 9/20. 9/20 é diferente de 1. Então, as frações 3/5 e 3/4 não são inversas uma da outra. Mais um exemplo. As frações 3/7 e 7/3, elas são inversas uma da outra? Vamos ver? Sim, a resposta é sim. Por quê? Pois 3/7 vezes 7/3, 3 vezes 7 é 21, 7 vezes 3 é 21, 21 dividido por 21 igual a 1. Então satisfaz a condição de duas frações serem inversas uma da outra. O produto é igual a 1. Então, a fração 3/7 é inversa da fração 7/3, assim como a fração 7/3 é inversa da fração 3/7. Vamos analisar pelo menos dois exemplos que eu acabei de apresentar para vocês e vamos ver se é possível tirar alguma conclusão. Vamos lá. Nós observamos o seguinte, que em um dos exemplos que eu discuti, que a fração 3/4 é fração inversa da fração 4/3 e vice-versa. O que é que significa isso? Que 3/4 é a fração inversa da fração 4/3, assim como 4/3 é a fração inversa da fração 3/4. Observando aqui com cuidado, a gente percebe o seguinte, que ao determinar a fração inversa de uma fração original ou de uma fração dada, o que houve aqui? Houve uma mudança do numerador da fração original, o que era numerador no caso 3, passou a ser o denominador da fração inversa. E o que era denominador no caso 4, passou a ser o numerador da fração inversa. Então, para nós determinarmos a fração inversa de uma fração dada ou de uma fração original, basta o quê? Que nós modifiquemos a posição do numerador e do denominador da fração original, ou seja, da fração dada. Vamos ver mais um exemplo? Então, nós observamos também no exemplo anterior que a fração 7/3 é fração inversa da fração 3/7 e vice-versa. 7/3 é a fração inversa de 3/7, assim como 3/7 é a fração inversa de 7/3. Observe o que nós já concluímos no exemplo anterior. O 3 aqui era o denominador, passa a ser o numerador lá. O 7 era o numerador da fração original, passa a ser o denominador da fração inversa da original. Então, para nós acharmos a fração inversa da fração dada da fração original, que é 7/3, basta que nós troquemos as posições do numerador e do denominador. Daí, então, nós concluímos. Concluímos o quê? Para encontrar a fração inversa de uma dada fração, basta trocarmos as posições do denominador e do numerador da fração original. Ok? Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Matemática Mil e um Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.